Som. Boa noite a todos. O Núcleo de Estudos Históricos e Políticos Itapetininga tem o prazer de recebê-los aqui hoje para a nossa palestra aqui do honrado professor, que é a disputa pela memória, a transição da República Velha para o Estado Novo. Agradecer aqui, antes da gente passar a palavra para as pessoas da mesa, a Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga, na figura do secretário Antônio Marcos Policeno e o assessor Ricardo Del Rey, que o representa nesse ato, o apoio, pela valiosa contribuição aqui ao evento de hoje. Queria agradecer também aos apoiadores culturais do evento, que é a Livraria dos Meus Sonhos, a Loja City, Cultura do Vinho e o Colégio Dom Bosco, que também sem eles o evento de hoje não aconteceria. Agradecer à Câmara Municipal pelo espaço cedido, a TV Itapê, né, nossa TV aqui que conta a nossa história, que vocês me veem todo dia lá às 18 horas, que transmite esse evento ao vivo através do canal 99 da NET ou pelo site www.tvitap.com.br. Agradecer na TVI na presença do Lalo Moraes, que é o diretor-geral da TV. Os organizadores do evento também, como eu disse, que é o NEP, o Núcleo de Estudos Históricos e Políticos de Itapetininga. A palestra de hoje vem aí com essa semana do aniversário da cidade. Itapetininga completou 243 anos e a República Velha e o Estado Novo tem aí a importância histórica de Itapetininga nesse processo, que é o que o professor vai dizer mais para frente. Também o NEP, que é o Núcleo de Estudos Históricos Políticos de Itapetininga, mostra a sua voto de melhoras ao nosso prefeito, que se encontra internado, hein? Todo mundo ficou sabendo. Infelizmente teve um AVC, e o NEP aqui publicamente estima melhoras para o nosso prefeito. Bom, queria passar a palavra agora para o Ricardo Homem Del Rey, que é assessor do Antônio Marcos Policeno, secretário de Cultura, que vai falar algumas breves palavras para vocês. Serei bem breve mesmo. Eu queria agradecer ao Jovir por essa iniciativa, ao Bruno e aos demais idealizadores aí pela criação desse núcleo, que eu tenho certeza que vai ser de grande importância para o município de Itapetininga. O meu mais novo e velho amigo Jovir e Bruno, né? Muito obrigado por essa iniciativa. A Prefeitura de Itapetininga, em nome do nosso prefeito Luiz de Fiore, em nome do vice-prefeito e prefeito exercício Irã Júnior, a Secretaria de Cultura e Turismo, em nome do secretário Antônio Marcos Policeno, o qual eu represento essa noite, tendo essa difícil tarefa, agradece a presença do ilustre professor e doutor Antônio Celso Ferreira. Obrigado, professor, pela sua presença, que vai engrandecer aí as comemorações do aniversário da cidade. Cidade essa que merece isso e muito mais, né? Então, gostaria de agradecer também a presença de todos, que todos tenham assim uma grande alegria, né? Poder estar desfrutando desse momento. Agora o nosso amigo, o professor Jovir Filho, vai explicar um pouco para vocês do que se trata esse núcleo de estudos, né, que é aberto a toda a população de Itapetininga. Professor Jovir. Boa noite a todos os presentes, boa noite também aos espectadores pela TVI. A ansiedade era muito grande, né, dessa noite, né, que fomos presenteados pelo professor Antônio Celso Ferreira, que vem trazer seu conhecimento no lançamento ao público do Núcleo de Estudos Histórico-Políticos de Itapetininga. O que é o Núcleo de Estudos Histórico-Políticos de Itapetininga? A partir de discussões entre professores, principalmente, né, nasceram muitas perguntas acerca da realidade da nossa cidade, principalmente partindo da realidade educacional que nós temos. Não é privilégio de Itapetininga, não é exclusivo de Itapetininga, mas é a realidade que nós vivemos. Então, pensando a partir destes questionamentos, das questões postas, do nosso descontentamento cotidiano, da profissão e também da realidade que nós temos,
nasceu a ideia de montar um núcleo de estudos. Núcleo de estudos, estudar o quê? Primeiramente, nós precisamos entender a cidade, né? Eu sou nascido em Itapetininga, minha vida toda aqui, salvo o período, o hiato de formação fora da cidade, por 7, 8 anos, e depois mais um período trabalhando fora. Nascido na cidade, a gente constata, mesmo os nativos, a gente constata que a gente não sabe tanto de Itapetininga. Né? Essa história, tem muita história a ser contada, muita coisa em aberto. O que compõe a sociedade itapetiningana, que história tem seus habitantes, que condições, que caminhos trilhados levaram ao perfil que nós temos hoje. Então, desse pensamento, desse questionamento primeiro, nasce o núcleo de estudos. Ele é histórico porque entendemos que nosso trajeto é histórico, né? Nós temos uma história a ser contada, a ser entendida e pensada, e acaba por ser político, porque a ação humana em qualidade coletiva ela é sempre política, porque implica na vida das pessoas, implica em consequências para o meio em que estamos inseridos. Então, o NEP ele vem para ser um núcleo não fechado, um núcleo não restrito a professores, ou daí a gente vai expandindo primeiramente entre os amigos, né, da roda de conversa, de questionamento, e daí nós estamos, por isso que o Gustavo menciona, nós estamos em formação, somos um grupo em aberto, esperando agregar questionamentos, agregar, como posso dizer, não é só um estado de inconformação, de inconformidade, né, de a gente estar simplesmente inconformado, mas é um estado de inquietação. Então, o NEP ele visa principalmente, né, entender a história pensada a partir dos anônimos, daqueles que não entram para a história oficial. As pessoas que compõem a cidade de Itapetininga, mas não estão no rol dos privilegiados nos textos que foram transmitidos, né? Então, Itapetininga quer saber qual que é o perfil desse simples, né, itapetiningano, do itapetiningano comum, do itapetiningano que faz o cotidiano, seja o vendedor da Campos Sales, seja o coletor de lixo que passa 3 vezes por semana na frente da minha casa e eu não sei qual é a realidade dele. Será que a Itapetininga que ele anseia é a mesma que nós ansiamos, que a prefeitura vislumbra para ele? Então, tem muitas perguntas a serem feitas, tem muito questionamento a ser feito, e o nosso caminho adotado vai ser o dos estudos, principalmente no viés histórico, né? Reunir informação, conhecer, né? Saber do que foi Itapetininga, do que é Itapetininga, mas para isso vislumbrando um futuro. Que ações nós vamos propor? Que condições nós queremos dar para quem hoje não está inserida nessa história oficial? Então, o NEP tem o orgulho de receber o professor Antônio Celso. A escolha do tema, e o professor ele é um especialista no período, né, que vai do fim do Império, entrando para a República Velha e a transição para a República Nova. E para a gente é fundamental, pois há muitos pontos em aberto na história de Itapetininga a serem questionados acerca principalmente dessa transição. Então, o tema não é por acaso, tá? É um tema que a gente está querendo compreender a partir da experiência que o professor vai compartilhar com a gente, nos traz hoje, e a gente seguir o nosso caminho enquanto núcleo de estudos. Então, o NEP está aberto para todos os interessados em estudar. Tá? Hoje, ele é sediado no espaço eSapiens, que é um espaço de aula,
e apresento uma estrutura, né? A gente tem reuniões semanais e sempre aos sábados às 17 horas, né? Sempre com reunião das 17 até as 18h30 ou até as 19h. Então fica o convite, nós nos apresentamos hoje à sociedade através dessa palestra inaugural do professor Antônio Celso Ferreira e também damos o primeiro passo. Para finalizar essa minha apresentação, eu gostaria de agradecer os apoiadores culturais para destacar o seguinte: Itapetininga, quando a gente começou, teve a ideia e a gente precisava viabilizar a palestra, e daí, para isso, foi fundamental a disponibilidade do professor, que vem com a sua vontade, né, de nos falar, sem nos... Os custos são operacionais, o que é raro hoje em dia a gente encontrar um professor com o gabarito, com a formação que tem o professor Antônio Celso, e venha falar para um público, né, sem interesses, né, porque ainda temos muito dentro do meio, a gente encontra a coisa sempre permeada pelo dinheiro. Nós temos a felicidade de não ser essa a nossa realidade hoje e ficamos felizes com o professor de se dispor a falar para a gente. Por isso, o que acontece? Mesmo assim, a gente precisa de apoiadores culturais. E uma cidade como Itapetininga, nós ainda temos que construir essa cultura de que não se dá apoio apenas para show, não se dá apoio apenas para eventos que seja só entretenimento. O conhecimento precisa também ser construído na cidade. Por isso que houve muito espanto quando a gente levou à frente a ideia. Muitas pessoas ficaram espantadas por estarmos conseguindo viabilizar, conseguindo a Câmara Municipal, conseguindo a disponibilidade da TV e ainda tendo apoiadores. Por isso eu destaco, muito importante, nós temos a Livraria dos Meus Sonhos, que se dispôs de imediato a nos apoiar. É uma livraria uma cidade de 150 mil habitantes, nós temos carência de livraria, gente. Como que a gente vai fazer uma sociedade de leitores sem livraria? Então, fica aqui o registro do apoio da Livraria dos Meus Sonhos, da Loja City, do Colégio Dom Bosco, da Cultura dos Vinhos e da TVI, não, a TVI é fundamental, e do GS Produções. Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria que quem está presente, quem esteja assistindo, pense na questão da importância de fomentarmos a cultura em Itapetininga. E cultura não é uma coisa restrita, pode ser também a cultura do conhecimento. Agradeço a presença de todos, peço desculpa se me alonguei demais e espero que todos aproveitem plenamente a palestra. Muito obrigado. Obrigado, professor. A disputa pela memória, a transição da República Velha para o Estado Novo, professor doutor Antônio Celso Ferreira. Vou ler aqui o gabarito do professor, vai demorar um pouco porque tem muita história, né, professor? Possui graduação em História pela Universidade de Brasília, mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e doutorado em História Social pela mesma instituição. É professor titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Coordenou o programa de pós-graduação em História da Faculdade de Assis, da Unesp de Assis, né? Foi diretor do mesmo campus e assessor editorial da editora Unesp. Exerce atualmente o cargo de coordenador do Centro de Documentação e Memória da Unesp. Participou da Diretoria Regional de São Paulo, da Associação Nacional dos Professores Universitários de História e também da Diretoria Nacional dessa entidade. Dirigiu o periódico acadêmico e tem integrado conselhos editoriais de revistas científicas. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil e em Brasil Império e República, atuando principalmente nos seguintes temas: História e Literatura, Historiografia e História de São Paulo, Literatura Paulista, Modernismo em São Paulo, História Cultural, Teoria e Narrativa da História, Ciências Humanas e Tecnociências, Universidade e Sociedade. Orientou 17 mestrados e 12 doutorados. Além disso, é autor de vários livros, artigos, capítulos e prefácios e coorganizador
de 3 obras. Professor doutor, seja bem-vindo a Itapetininga, seja bem-vindo aqui e